gente, o programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa. E sempre agradecendo o carinho, as mensagens, as curtidas, porque o programa Conexão Mulher é feito com muito carinho para vocês. E o retorno faz com que nós tenhamos ainda mais vontade de ter um programa maravilhoso. Hoje a Julie também não veio. Amanhã tem prova. Nós priorizamos a escola. Então, Julie, ela mandou beijo para vocês e eu mando beijos para a Julie, para o bebê, maridinho, Mateus, filhos todos, marido, irmão. Vocês são muito importantes na minha vida. Ai, vamos agradecer desde o começo, porque senão no final nós nos pegamos batendo papo e aí acabamos não conseguindo agradecer. E são vocês, nossos parceiros, apoiadores, que fazem com que o nosso programa possa ir para o ar. Claudinha Arrasta Chinela, hoje eu não estou com sapato, esse foi o meu filho genro que me presenteou. Mas Claudinha, eu sei que você está nos assistindo, Cláudia Arrasta Chinela. Ela postou uns calçados maravilhosos que vocês falaram que vão visitá-la. Então, Cláudia Arrasta Chinela, Cônego Valadão 1155, telefone 2421 4070. Sinha Bolos, todas as semanas nos presenteando com bolos deliciosos. Timóteo Penteado 3260, Renata, beijos. Hoje veio bolo de chocolate, eu não sei qual é o outro sabor. Logo após o programa iremos degustar e saber que delícia que nós ganhamos da Sinha Bolos. Telefone da Sinha Bolos 3451 7761. Mais beijos. Eu tenho ido almoçar num restaurante árabe e o Carlos também está nos assistindo. Carlos, beijos, querido. Obrigada pelo carinho, atendimento. Uma delícia o restaurante. Então, Carlos, do restaurante árabe, lá da Vila Rosária, beijo para você. Essa semana recebemos amigos queridos lá no PTC Mulher. Então, Simone, da Ousadia Mineira, beijos, minha amiga. Catarina Taurizano, que no final vem aqui, está hoje aqui com a gente. Regina. E beijos para todas as nossas companheiras amigas de PTC Mulher e do PTC. Adriana Afonso, Monique, Renata, Roseli, Mário Rifai, Andrezinho, André, Afonso, Sujimura, Ali. O Ali tem nos proporcionado uma capacitação política, que é muito importante. Ibrahim, querido, beijos para você. Zé Miguel, que é o nosso presidente do PTC aqui de Guarulhos. Então, amigos, é tudo de bom. Meu cabelo, hoje quem fez foi o Aguinaldo Neves, deu uma cortadinha, mudou um pouco. Minha maquiagem, P&G. Cabelos e unhas, hoje de poá, branco e preto de bolinhas. Fashion Cabeleireiros, que fica na Diogo Botelho, 324. E o telefone do Fashion Cabeleireiros, 2455-9967. Maquiagem, P&G. A nossa querida da P&G, 4372-3036, Avenida Suplicy, 742. Grazi, beijos, muito obrigada pelo carinho de estar todas as quintas fazendo a nossa maquiagem. Jefferson, vou me sentar, porque hoje nós temos convidados, recebemos muitos comentários no Face. Hoje escolhemos uma pauta extremamente importante. Estamos chegando época de eleição. E o programa Conexão Mulher tem por prática, tem por foco, tem por intuito
levar informação para vocês. E nós precisamos aprender a votar, precisamos aprender a avaliar o nosso candidato, precisamos aprender a sermos politicamente, digamos assim, politicamente correto não é essa palavra, mas conhecermos a política partidária. Porque política nós fazemos diariamente. E meninas, se vocês não sabem, política, a palavra política é um substantivo feminino. Sabiam disso? É, substantivo feminino política. E muitas vezes nós mulheres dizemos que não gostamos, que não queremos saber. É necessário este conhecimento político. Por isso, estamos recebendo alguns convidados especiais. Logo aqui do meu ladinho, neste sofá maravilhoso da Bendita Arte, Marlon Leles. Olha, o currículo dele, o release que ele me mandou é extenso, eu vou falar apenas algumas formações do Marlon. Ele é psicólogo, ele é poeta, ele é coordenador estadual de combate à corrupção eleitoral. Preste atenção nisso. Ele é presidente do Instituto Pró Cidadania. E ele é autor de uma cartilha, que eu vou pedir autorização para ele, para nós passarmos o link para vocês. É uma cartilha que se chama De Olho nas Eleições. Ele também é palestrante. Ele ministra cursos EAD, que são sobre questões eleitorais. Ele é membro de comissões na OAB de Guarulhos. Direito político, crianças e adolescentes, e aí vai. Enfim, Marlon Leles é uma pessoa que está de olho na política. E eu quero que vocês o conheçam. Marlon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mel. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de recebê-lo e poder compartilhar o seu conhecimento com os nossos amigos. É um grande prazer. E aí, um outro amigo também. Nos conhecíamos de uma longa data de um outro partido. E hoje ele é de um partido, mas ele vem falar de política, desta vivência política que ele hoje está responsável. Então, não é o partido, mas é a vivência política que o meu querido amigo Anderson Domingues de Oliveira, que ele é formado em administração, é um empresário do setor industrial e ele está como presidente municipal do PSC e coordenador de algumas regiões. Ele é de Botucatu e veio nos prestigiar e trazer também para o programa Conexão Mulher este convívio político, compartilhar com os nossos telespectadores o que é que ele tem vivido politicamente. Anderson, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite ao Marlon, a Milene, boa noite. A Bel também. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da pouca experiência, né? Comparado com meu amigo Marlon aqui, que conhecia mas estamos aqui para somar e tirar algumas dúvidas que tem seus telespectadores. Aprendermos juntos, né? Com certeza. E aí, para trazer dúvidas, porque nós mulheres temos muitas dúvidas políticas. Homens também têm e às vezes omitem essa dúvida. Mas a Milene faz parte de um movimento que nós hoje estamos, que é do PTC, tem pretensões políticas, e eu trouxe Milene Silva Santos, que é uma estudante e que veio para compartilhar deste momento político com vocês. Milene, querida, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Espero poder tirar todas as dúvidas que eu tenho e também muitas pessoas têm.
E estou muito honrada de estar aqui. Prazer conhecer vocês, né? Prazer é nosso. Realmente. O programa Conexão Mulher sempre proporciona bons encontros, bons relacionamentos. Todos que estiveram aqui no programa saem e têm uma extensão de amizade lá fora. Agora, Milene, eu duvido que nós possamos elucidar todas as nossas dúvidas, não é, Anderson? Não Verdade. é, Marlon? Mas teremos outros programas. Hoje vai ser, assim, um começo para que nós possamos ver de que forma podemos levar informação política para vocês. E vamos começar com o Marlon. Marlon, você, como coordenador estadual de combate à corrupção eleitoral, como é que você se sente? Já há quanto tempo você está como coordenador? A gente não pode dizer a idade, né? Não. Não. Mas há um bom tempo. Oxi! Desde que o Brasil redemocratizou, não, é brincadeira, desde que a gente começou a Lei 9840, que foi uma primeira iniciativa popular no Brasil, que trouxe, então, uma condição de combater o político que comprava o voto, com uma chinela, com um par de dentaduras. Então, o político denunciado pela compra de voto, na boca de urna, na corrupção, e não acontecia nada, até a Lei 9840, que foi iniciativa popular, como disse, e a partir de então, uma das penas era a perda do mandato e a inelegibilidade. Neste momento, nós criamos os comitês 9840, pelos idos de 96. Então, desde esse período, eu estou junto ao Comitê 9840. Em 2002, ele mudou a sigla, né, mudou o nome para Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. No MCCE, estou desde 96. Na dinâmica política, pela Pastoral Social, Comissão de Direitos Humanos, Fé e Política, 76, 77, 79. Você nunca foi candidato? Uma vez fizeram esse convite, em 88, fui vereador constituinte em Juiz de Fora, lá na minha terra querida, para nunca mais. E aí eu posso te perguntar o porquê? É óbvio. Eu gostaria, né? de... Cada pessoa tem que saber o seu lugar e a sua vocação. Não é da minha índole ser candidato. Eu não me vejo, apesar de reconhecer a política partidária como um campo privilegiado, e é a partir dos candidatos eleitos que se faz as leis, que se faz a gestão do município. O meu papel é mais de consciência à política maior, que é a política da cidadania, política da participação. Então, quando terminou essa experiência eleitoral, em 88, fui candidato a vereador constituinte, percebi que eu não me entendia naquele lugar como candidato nem como membro partidário, apesar de que fiquei no partido por mais de 20 anos, né? Que a política está na veia. Sim. Então, a arte de fazer a política, a arte de coordenar uma campanha, orientei vários candidatos. Hoje, na fiscalização eleitoral, o domínio do direito eleitoral, o domínio da compreensão de como uma campanha flui, como se faz, como não se faz, avaliação de conjuntura, e aí orientar as pessoas os seus direitos como cidadão diante do mundo da política partidária que hoje se apresenta. Sim. E aí, esta cartilha que eu até passei para a Milene, depois, se você nos autorizar, eu gostaria de passar o link, porque é muito interessante. É um grande prazer. Ela é gratuita, né? Não tem custo, a pessoa baixa no site da OAB de Guarulhos, www.oabguarulhos.org.br. Entrou no site, ao lado esquerdo da sua tela tem arquivos de comissão. Clica ali, eu acho que é a terceira ou quarta na tela de cima para baixo. Questões eleitorais, de olho nas eleições. É para o povo entender, Mel, assim, como é que funciona uma campanha. Isso mesmo. O que pode, o que não pode. E quando ele tem um candidato lá no seu bairro que lota a sua praça, a sua rua de material de campanha, o que está dentro da regra da lei? O que tiver fora, faz uma foto, denuncia na OAB de Guarulhos, nós temos o Disque Denúncia Eleitoral, o plantão
que recebe denúncia todo dia, de segunda a sexta, de 2 às 6 da tarde. Eu, particularmente, faço o plantão. Entramos com a denúncia e, se for acatado a denúncia, com as provas, o candidato terá que retirar aquele material. Ou mesmo ser multado em cada condição ali de flagrante de irregularidade, gera uma multa para o candidato. E essa cartilha é muito interessante, por isso eu até compartilhei com a Milene, porque para as pessoas que têm pretensões políticas, eles têm que conhecer, e para começar a inserir na política de forma correta. Assim, um candidato aquele que se pretende candidato, primeira regra, a meu ver, não é só ter um partido, não é só ter um passado digno, não é só ser ficha limpa. Ser ficha limpa hoje, pela regra da lei, é obrigação. Perfeito. Né? Então não adianta botar, eu sou ficha limpa. Não, isso é obrigação de lei. O candidato tem que conhecer a regra. O candidato que não conhece a lei das eleições, que burla a lei, que faz tudo pelo voto, que suborna, que compra voto, que põe propaganda até na cabeça do Papa, e está nem aí, porque é custo-benefício. Hoje, na cidade de Guarulhos, em alguns lugares que são proibidos de botar propaganda, você passa, está lotado de material. Exatamente, infelizmente. Então, esse candidato não merece o voto do eleitor. É isso que eu quero trazer para os nossos telespectadores. Porque, às vezes, as pessoas que têm um desconhecimento político consideram que aquele candidato que oferece mundos e fundos, que tem um material espalhado pela cidade, é o que merece a sua confiança. Não, ao contrário. E o eleitor tem que lembrar o seguinte, a regra da legislação eleitoral é do quociente partidário e quociente eleitoral. O que é isso? Explica para os nossos amigos. Você vota. Você falou que a Milena que tem pretensões eleitorais. Sim. Então, o eleitor vota na Milena, querendo que ela seja eleita. Certo. Só que elege o Anderson. Entendeu? Não. Pois vou explicar. Eu também não, quero entender. O Anderson sabe isso muito bem. Qual é a sacada do quociente partidário? O quociente partidário são os votos que o eleitor dá ou no candidato ou no partido. Na legenda. Os votos brancos, nulos, pode botar garrafal se você quiser. É lixo. Não são válidos. Essa história de que vão fazer campanha do voto em branco, 50% anula a eleição. Nula não. Você Atenção, só facilita. Hein, gente? Olha isso. Você só facilita para um candidato picareta ser eleito com menos votos. Você tem que ir, então é melhor assim, se vai votar em branco ou nulo, fica em casa. Depois vai no cartório, paga uma multa ou justifica. Agora ir lá, votar branco ou nulo, ato de protesto, não, você não está protestando em nada. Melhor ato de protesto de um cidadão, Mel, e o Anderson vai concordar comigo, é o eleitor ir lá e votar. Isso é que determina a cidadania do indivíduo. Está na Constituição. Um dos fatores de cidadania é a condição de poder votar e ser votado. Verdade. Então, quando eu não voto, eu estou retirando-me da condição de cidadão. Eu estou aceitando qualquer porcaria que chegue no Senado, na Câmara Federal, estadual, no governo estadual, no governo federal. E depois eu não posso reclamar da conduta que essas pessoas fizerem do Poder Executivo e Legislativo. Eu me omiti da participação política. Sim. Votar... Permitiu que qualquer um chegue lá. Então, quando eu faço esse voto, né, eu estou, então, fazendo um monte de voto para o partido. Quem vai tomar vaga? O quociente eleitoral vai dizer quantos votos são necessários para cada vaga. O que é isso? Eu pego todos os votos válidos, divido pelo número de cadeiras em disputa, e aí vai dizer quantos votos eu preciso para ocupar uma cadeira. Vou imaginar que eu tenho 100 votos válidos. Certo. Né? 200 eleitores, 100 votou branco e nulo, então não vale nada, é lixo. 50%. Lixo, vale 100. Eu tenho 10 cadeiras em disputa. 100 dividido por 10, 10. Uhum. Ainda é 10, né? É 10. 10. 10. Tá certo. Tá certo? Você que está estudando? Tá certo. Tá certo? É 10. Passou. Então, cada vez que o quociente partidário atingir 10 votos, sim, ele tem direito a uma cadeira. Quem vai ocupar? O candidato que nominalmente recebeu mais votos.
Ele vai ser o primeiro colocado. Então, nesse sentido, o eleitor, quando vota nominalmente na Milena, ele estabelece, então, a lista de quem é o primeiro, segundo, terceiro naquele partido. Por que vai eleger o Anderson? A Milena, temos o fenômeno de um candidato já, vou citar um já falecido, que evita de fazer campanha. Isso. O fenômeno Enéas. Enéas. Que teve 1,5 milhão de votos, Sim, elegeu 5 deputados federais do Prona. verdade. O deputado que entrou com menos votos tinha 127 votos. Então a Milena tem 1,5 milhão de votos, o Anderson tem 127. Você votou nele? Não, todo mundo votou na Milena, mas elegeu o Anderson. Então, Porque atenção, levou. porque faz o quociente partidário, dentro do quociente eleitoral dessa divisão, o Anderson está dentro, tem as 5 vagas, 1,5 milhão de votos. Tem 5 vagas, os 5 primeiros entram. E naquele ano do Enéas, teve candidato no estado de São Paulo com 150 mil votos, Aham. que foi suplente, que ficou. E aí, com 200 votos, acabou Sendo um deputado deputado. com poder de mudar a Constituição. Nós precisamos de 1.500.000 assinaturas para fazer uma lei de iniciativa popular. É difícil, a gente transpiramos para isso. Sim. Um deputado com 200 votos, numa canetada, Consegue. muda a Constituição. Havia um deputado no estado de São Paulo, com 27 mil votos, ele queria reformar a Constituição inteira. Pegava os 227 artigos, eu acho que tem a Constituição, virava 65 artigos. E que não tinha nada a ver. E ele foi eleito legitimamente, democraticamente, pelo sistema eleitoral vigente. Agora eu preciso de 1,5 milhão para fazer uma Pra lei. fazer uma lei. Ele com E que 27 aí- mil votos faz. Tem estados no Brasil que tem 12 mil votos, 8 mil votos, o cara é deputado federal. E aí, para você conseguir fazer uma lei de iniciativa Popular. é realmente algo necessário, que nós é que estamos enxergando a necessidade daquela mudança. E aí, elegemos alguém que não tem, Não de tem repente, a compromisso nenhum com capacidade nada. ou compromisso. Não tem compromisso com a população, tem compromisso com o poder econômico, que financiou a campanha dele. Hoje, meu querido, você que nos assiste, a Mel que está nisso aí, o Anderson conhece tão bem, Milena que pretende ser candidata, um deputado estadual mequetrefe, 3 milhões a 5 milhões para tentar ser eleito. Não é para ser eleito, não. Um federal, 5 milhões para mais. Haviam candidatos estimados de gastar quase 10 milhões numa campanha para federal. Ui. Aí você pergunta, o salário de um federal não chega a 20 mil por mês. Então, Ele de vai onde- gastar 5 milhões. Tá, e aí, Para? Qual que é a lógica? Qual é a lógica? vaidade só? Será que é vaidade? Onde vai sair o dinheiro, Mel? Não é vaidade. Vaidade não. ele pode até tê-la. Pode até ter. De onde ele vai gastar esse dinheiro? Então você tem que olhar quem financia aquele deputado, quem financia, quem manda. A minha roça lá, a gente dizia, meu pai dizia, enquanto você não puder pagar pelo seu pão, eu mando em você. Manda você. É isso aí. É. Então quem paga é que Que manda. É que manda. Então, eleitor, presta atenção, querido. Aí vem a corrupção. Aí vem as leis que interessam a alguns grupos, É, tanto no município, quanto no estado, quanto na União. na União. E tem uma fala muito comum assim, que voto não tem preço, tem consequência. Tem e que Muita consequência. consequência. Então o poder de um voto é de mudar uma nação. Verdade. E agora nós temos a chance de escolher um presidente novo, de escolher um Congresso novo, uma Câmara nova, governador novo, Assembleia Legislativa nova. E essas pessoas vão gerenciar esse Estado, esse Brasil, nos próximos 4 anos. O cenário nacional demonstra um país que vai viver um dos momentos mais difíceis da sua história. Não só a história social, a história econômica. Sim. Né? Nós estamos aprofundados na dificuldade para sair, nós não temos investimento econômico. Nosso Brasil gasta mais da verba pública com benefício social do que com investimento de infraestrutura. Não é possível. E quando nós falamos sobre as bolsas, família, as pessoas não têm noção de onde é que sai. Olha, Né? até tem, mas às vezes faz igual o marido que sabe que a mulher trai. É melhor fazer de conta que o chifre não é comigo, né? Porque sabe que sai do imposto de renda.
Cada coisa que você compra tem imposto, cada E imposto de renda. altíssimo. Seu imposto. O Brasil é uma das nações, eu acho que é a terceira ou quarta, com maior número de impostos nominais e maior valor de imposto. 47% de tudo que um cidadão ganha vai em imposto direto ou indireto. Né? Hoje nós sabemos, se a gente tirar o imposto da gasolina, ela sai de 2,60 para 1,80, 1,70. É um absurdo. Absurdo. Verdade. 1 quilo de arroz, se retirar o imposto, ele sai a metade do preço que hoje é vendido. É verdade. Uns dias atrás nós fomos ao mercado. Quando olhamos, meu marido falou assim, gente, eu não acredito. Metade do que eu gastei, eu estou pagando de imposto. Aí nós temos uma lei para dizer na nota fiscal quanto você paga de imposto. Serve para quê? Só para você Para nos deixar revoltados. Só para você Pra ficar deixar ciente, revoltado. só. Você ficar sem que você está dando aquilo mais para o governo? Fica mais nervoso. Não, Pra você ficar querido. mais nervoso. Revoltado, né? Não, aí vem uma coisa que as pessoas, o Anderson, chamar você na conversa, você está muito quietinho. Né? A Milena, que é jovem. O cidadão, diante da nota fiscal, ele tem que cobrar do gestor público. Eu estou dando tantos reais para o sistema, para a manutenção do governo. Quando você vê que falta merenda na sua escola, falta água na sua... Água, pelo amor de Deus, a Sabesp jogando água fora. É ação civil pública contra o Estado. É o cidadão entrar, contra o Estado. Fazer valer. Eu votei, meu amigo. Fazer valer. Não é a gente ficar aqui com medo de faltar água, enquanto 30% a 40% da água tratada escorre porque a Sabesp não fez a manutenção correta. Não fez a manutenção. Não é dizer que não tem água. É erro de investimento. Desperdício. É desperdício. A Constituição dá ao eleitor este grande poder. Agora, tem que escolher. Então, mas nós falávamos com o Ali e ele comentou o seguinte, fica à vontade. Estou à vontade. Que a população, infelizmente, a maioria de nós, se preocupa com o futebol, se preocupa com com a Copa e não age de acordo com o seu direito, como cidadão, que quando enxerga que algo não está de acordo, tem que unir forças e tem que buscar uma forma de resolver. E aí, Mel, unir forças assim. Nós temos um vício histórico de achar que vereador, você que vai ser candidato um dia, resolve o problema. Vereador não faz nada. Exato. Vou na associação de moradores, não faz nada. O que faz é a organização legítima das pessoas da e população, procurando do cidadão e deve procurar a ajuda no lugar correto. Hoje nós temos, pela Constituição, a figura do Ministério Público, que é o defensor da cidadania e mantenedor do Estado Democrático de Direito. Então, diante da dúvida, não vai pedir ajuda a vereador. Você lida com partido, me desculpe, né? Mas você tem que procurar o Ministério Público, porque o vereador tem uma função específica, como deputado federal ou estadual, fazer leis e fiscalizar o executivo. Exatamente. Ele não põe placa de rua, ele não vai botar água para você, não vai botar luz, não vai botar asfalto. Não coloca nada. Não coloca nada. Ele tem que fiscalizar o prefeito, como é que está fazendo isso. Aí tem gente que, diante da problemática da vida, estoura lá um cano ou vai procurar o vereador para botar quebra-mola. Esse município é o que mais tem. Pelo Cidades amor de Deus. pequenas. Cidades pequenas, botar quebra-mola, botar nome de rua, título de cidadão honorário. Gente, acorda. Você está jogando seu voto fora. Então, é isso que nós temos que trazer para os nossos telespectadores. Eu quero que o Anderson, daqui a um pouquinho nós vamos sair para um comercial, para um breve intervalo. E antes, deixa eu completar um negócio. Deixa. Até para a gente poder puxar a sardinha para a brasa da gente. Além do Ministério Público, a Constituição fala que sem advogado não se faz justiça. Exatamente. Então, sempre é bom procurar advogado. Conselho de um advogado, estar bem orientado, fazer a coisa corretamente e não precisa se preocupar o que o vereador, o que o prefeito vai achar. É direito de cidadania, constitucional. Faça valer o seu direito. E a OAB oferece um advogado. Nós temos a Defensoria Pública, que faz esse trabalho hoje da gratuidade, mas o advogado é aquele especialista em leis que pode dizer, olha, o seu direito é este. Né? Aí, às vezes, a associação constitui o advogado para fazer valer os seus direitos. Nada impede isso. Né?
Agora o Ministério Público zela e fiscaliza. Anderson, sobre tudo isso que nós falamos, eu gostaria de ouvir um breve comentário, porque Sim. nós vamos sair e já voltamos, mas eu quero que você fale antes do intervalo. É tudo que o Marlon principalmente comentou em questão do voto, né? Porque em questão do voto nulo, ele foi bem infeliz no que ele falou. Porque esse camarada que vota nulo, ele vai depois, ele não tem direito de cobrar nada de você. De um deputado estadual, de um federal, de um prefeito. Porque que moral que ele tem alguma para poder falar, pô, e aí? E uma parte, na maioria das vezes, se ele recebeu alguma coisa, Não foi nem aí ele vai lá para fazer, entre aspas, não sei se pode usar uma palavra, né, a sacanagem com o candidato, ele vota em branco. Vota em branco. O cara me pagou E eu não voto e nele. eu não voto nele. Só que ele recebeu, Ele né? recebeu para isso. Na maioria das vezes, quem está votando em branco ou votando nulo, se você for buscar lá, ele está vendendo voto. Está vendendo voto. Aí depois reclama. Principalmente, como nós citamos, em cidades pequenas, isso aí é notório. Cidade de município pequeno, de 5 mil, 6 mil, entendeu? Que o povo, ele vota muito pelo... eu vou votar no vereador porque ele me emprestou um carro. Eu vou votar no vereador porque ele me emprestou uma folha de cheque. Eu vou votar no vereador porque ele é legal. Porque ele é honesto. Pô, honesto é o cara tem que ser dele mesmo, como o Marlon citou aqui. Isso é obrigação dele. Ficha limpa, é obrigação dele. Mas qual que é a proposta dele? O que ele tem para contribuir para a cidade? Não ao meu favor, mas Pensando município, num todo, num né? todo. E isso, infelizmente, nós percebemos indo em muitos municípios pequenos que é difícil. O povo, eles voltam realmente porque o cara ele é legal. Eu precisei ir para o hospital, me levou Me de levou, carro. vou votar no cara, o cara é o melhor que tem. Não é assim que funciona. Dentro do legislativo, a gente está falando de vereadores, é totalmente diferente. Porque isso aí pesa muito, mais do que, eu acho que no âmbito, não sei se o Marlon concorda, no federal ou estadual. Porque é uma cidade pequena, você tem 9 vereadores. Você vai votar no cara, e aí? A função do vereador, como o Marlon citou, é fiscalizar o executivo. É. Não adianta, furou meu pneu, vou lá na casa do vereador. Mas ele vai lá cobrar Acabou o vereador com o por João de quê? Guerra. Porque o vereador pagou pra ele, votar nele. Então ele tá achando a obrigação de cobrar o cara. Paga a luz. Sai da luz, minha conta venceu. Aí vai lá na porta do Tiãozinho lá, o vereador fala, Tiãozinho, minha conta tá aqui, ó. R$20 preciso pagar. Pô, mas que vereador tem a ver com isso? Aí você vai, tem, porque comprou Ele um vai voto. criando uma dependência. Uma vai comprando dependência, voto. exatamente. Ele não votou por quê? Por proposta, porque o cara tem uma visão administrativa, uma visão empreendedora, para a cidade, para o povo, não. Ele Para vota porque... sugerir boas propostas Exatamente. para a O município. administração. Não tem, infelizmente, sim. Isso é notório em nosso país, nos estados, nos municípios, principalmente. E aí nós podemos dizer que seria uma ignorância política, né? Sim. As pessoas desconhecem a competência de cada cargo eletivo. Mi, você quer falar alguma coisa? Quero, porque assim, a maioria das pessoas que fazem isso, que cobra isso do vereador, infelizmente é aquela também que começa a reclamar não só de às vezes ele não poder ajudar, mas como De do tudo. sistema público Ele e da vai no sociedade. posto, não tem remédio. Isso que eu ia Ele falar, vai entendeu? Ele vai trabalhar em tal cidade próxima, não tem ônibus, no horário que Reclama ele do quer. transporte, Mas- da saúde. Só que assim, ele recebeu a propina. Nem sei se podia ter dito propina, mas o vereador pagou para ele estar Comprou, votando, né? Comprou o voto e aí depois ele vai cobrar, mas ele Exatamente. reclama, né, Não da tem nem saúde, direito do nenhum. Eu falo transporte. que ele, eu acho que ele não tem nem, né, Marlon? Acho que essa pessoa não tem moral nenhuma para cobrar nenhum vereador. Nenhuma. A moral dele foi, Mas- foi puxão quando ele vendeu o voto dele. Ele é Mas- tão corrupto Quanto o Quanto vereador. o vereador. Mas- candidato. É, Não vereador, vamos- O candidato. Mas vamos ser sinceros. Ele já não teve moral, caráter e nem ética quando ele recebeu. Vamos para um comercial, meninos? Já voltamos.
Tem jeito de casa, mas é colégio. Conforto e confiança para você e seu filho. Para crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Conta também com período integral, atividades extracurriculares e inclusão. Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Jardim Alvorada. Telefone 3867-5065. E paramos quando a pessoa se deixa envolver por uma situação como esta, que o candidato chega e fala: eu te dou X reais para você votar em mim. E o Anderson comentava que nas cidades pequenas... Isso aí é notório. Isso aí, infelizmente, é o que acontece mais, que o povo ainda... Não sei se está desentendido, mal informado, eu não sei qual que é a palavra certa para isso, né? Mas é complicado porque aí não adianta cobrar o prefeito, não adianta cobrar o vereador, porque como nós citamos, qual que é a moral que você tem, a dignidade de cobrar algo do vereador ou do candidato, se você se vendeu? Aí é um sentimento psicológico do eleitor de que ele vai assim: vou eleger esse cara, ele vai roubar 4 anos. Então eu vou tirar alguma coisa dele agora, para garantir, né? E pelo menos eu compro. Não fiquei no prejuízo. Eu não fiquei no prejuízo. Eu vou ter que votar nele. Então, me dá um bujão de gás, me dá um vale churrasco. Né? Em cidade interior é pior, tem aqueles candidatos que passam nos bares, fazendo churrasco para todo mundo, pagando a rodada futebol, de bebida. Os troféus tá? do futebol. Tudo isso. Tudo está previsto na lei, como compra de voto. É crime eleitoral, não é irregularidade. É crime eleitoral, tem pena, inclusive, algumas convertidas em cesta básica, serviço à comunidade, mas algumas penas pode chegar, dependendo do prazo, ganhar de pena, pode chegar até reclusão, e não é só para o candidato. A ilusão do eleitor é que ele acha que com ele não acontece nada. Os dois cometem um ato de corrupção. Os dois, se o juiz terão assim entender, sanção. terão sanção. Normalmente, tem um discurso de que o eleitor é vítima do candidato. É um discurso bobo, né? Não é real. Quem é candidato sabe que todo dia nos comitês, ou agora período eleitoral, aparece um eleitor lá com uma conta, pedindo um bujão de gás, tentando dar o que a gente chama de mordidinha no candidato, levar alguma coisa. Exatamente. Ou às vezes armando, né? O candidato bobo está armado, já sai dali para o Ministério Público e cadeia nele. É verdade. Mas, Anderson, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você hoje está como coordenador regional. E eu acredito que o seu trabalho venha a proporcionar este conhecimento. Porque quando você trabalha pelo seu partido, indo aos municípios e formando militâncias, ou formando executivas. Exatamente. Neste passeio, neste trabalho, neste caminhar dos municípios, você aproveita e capacita de alguma forma, mostra para esses indicados como é que eles devem agir, como é que é a sua atuação? Sim, hoje o que acontece? A gente está com um projeto agora a médio prazo que é fazer vereadores no município. A gente interagir, tanto os jovens, fazer os jovens participar mais da política. Perfeito. Então a gente passa para eles o que é feita uma reunião a cada 45 dias com palestrante, explicando para ele o que não pode, o que pode, o que fazer, qual que é a função dele realmente, como a gente fala em âmbito do município, o legislativo, né? Qual que é a função dele, qual que é a função do vereador? Porque muitos se candidatam para vereador na alegria, né? Desconhecendo, né? Falar assim, sai vereador, beleza, vou sair. Pô, mas o cara não sabe o que ele vai fazer. Não sabe nada. E o que é pior, acha que o partido vai dar tudo para ele. Vai dar tudo para ele. Ele chega e fala, pô, Anderson, me liga e fala, eu preciso disso. O partido não tem como te fazer isso. Você tem que buscar conhecimento. Porque como você vai legislar dentro da cidade, pro povo, você não sabe nada. Você não busca conhecimento. Saber, a gente aprende a cada dia. Hoje aqui nós estamos aprendendo muito com o Marlon. Muitas coisas, porque a gente vive no mundo e a gente aprende um com o outro. Sim. Só que tem pessoas que não buscam esse conhecimento.
negócio deles fala, você podia ser vereador, sabia? Pô, bacana. E aí? Falar é fácil, né? Aí ele fala, você é candidato, viu? Fala, mas qual que é a sua proposta? Mas o que você pretende fazer com o vereador? Quero Eles consertar perguntam o assim, mundo. Fala, qual que é a sua proposta? Aí fala, mas o que é a proposta? Aí Entendeu? É complica. nesse naipe. Então, assim, é difícil. A gente tem que conscientizar principalmente o interior, onde eu tomo conta, a região de Botucatu, eu pego da cidade de Quadra, de Botucatu até Itararé. São 28 cidades. Então, assim, a gente conscientizar o povo, o que é o legislativo, para que serve, entendeu? Tirar partido de gaveta, que tem muitos, partido de aluguel, que nós chamamos. O cara, a executiva dele ali, para chegar na época de eleição, ele compôs com alguém ali que... Explicar quem está nos ouvindo, esse partido de gaveta, o cara junta um grupo lá, hoje é uma executiva 5 a 7, provisória, meia dúzia de amigos, vai lá no partido, pede para o presidente abonar uma executiva provisória, põe na gaveta e deixa lá. Quando chegar a eleição, ele tira a gaveta e vai negociar ali com o outro. Paga mais. Aí o prefeito, aí o partido, assim, gaveta. Isso, quando nós assumimos o PSC, o presidente, que é o Gilberto Nascimento, ele passou pra gente isso aí, falou, não, nosso partido não trabalha com partido de gaveta. Nossa proposta é fazer vereadores, fazer prefeito, se não for fazer em chapa única, vamos compor, entendeu? E existe muito, no partido anterior que eu estava, existia muito. Uhum. O cara realmente juntou ali 7 amigos, presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário, primeira vogal, e abriu, paga a taxinha ali por mês irrisória, para manutenção do fundo partidário, e deixa lá. Até tem um grupo mais poderoso, que vai comprar. Dele. Aí, na época da eleição, normalmente cidade pequena, não passa de 2 candidatos. É outra coisa que precisa mudar nas cidades do interior. Cidade pequena é só 2 candidatos. Não temos cidade lá que o governo roda 40 anos o mesmo. 8, vai vindo. Então eu tenho meu partido ali na gaveta, como o Mário explicou, tá ali. Chegou na época ali e falou, e aí, eu tenho um partido aqui, querendo ou não, é uma força. Uma força. Você tem um partido limpo, um partido sem rútula nenhuma, tem um partido... Para te dar legenda, você me deixa tanto no bolso. Infelizmente, acontece isso. Aí o cara quer sair vereador, coliga contra o partido que aumenta em 200%. Em 200%. Aquele que tem mais poder para ser candidato deixa um... Aí tem aqueles presidentes que vivem disso mesmo. Vive, exatamente. A gente vai encontrar algumas pessoas que hoje estão no partido A, quando perde essa boquinha, vai para outro, vai para outro. Agora nós temos no Brasil 32 partidos. 32. Então ele tem 32 opções de negócio. Opções. E hoje querem, né? Porque assim, você sai de um hoje, aí você liga pro presidente de um e fala, eu era assim, eu quero abrir. Na hora. Você abre. Não tem uma... Eu acho que deveria existir uma norma, uma avaliação. Para que você quer... igual agora, como coordenador, a gente está abrindo em muita cidade do interior que não tem PSC. Uhum. Então a gente chega pro candidato e fala, qual que é a sua função? Por que você quer o PSC aqui para você? Isso eu passo para ele. Só que você está sabendo que você tem que compor, ou você tem que formar vereadores. Vamos fazer o partido crescer, porque partido de gaveta você nem abre. E trabalhar com as pessoas que fazem parte deste espaço político e capacitá-las, mostrar qual é a competência de cada cargo, para que você indique vereador ou deputado ou o que quer que seja, mas que você indique pessoas que saibam o que é que vão fazer. O que está fazendo, porque você chega na executiva, Marlon, e fala pro cara, mas você quer o partido para quê? Ah, mas para mim tem um partido. Não tem muita lógica. Aí acontece uma coisa, Anderson. Vamos falar da eleição deste ano. Vamos. São Paulo teve lá, acho que 3.600 candidaturas. Deputado federal e estadual. Acho que foi esse o número. O Ministério Público Eleitoral impugnou 83% das candidaturas. Aí você vai perguntar assim, eu lido com o Ministério Público Eleitoral diariamente. Foi impugnado em quê? Ficha suja? Ficha suja não era 10%. Erro de documentação. Erro de tem candidato com dupla filiação. Saiu candidato. Tem, exatamente. A gente está lá no partido agora. Aí você pergunta assim, onde você fala a coisa correta? O cara quer partido para quê? Porque um presidente de partido, um secretário executivo de partido, ele vai orientar os candidatos. Sim. Ele vai preparar os candidatos, dar treinamento para os candidatos. É isso aí. O partido tem dinâmica. Preparar, porque a partir quando o cara, você chega para o presidente e fala, você quer a presidência do partido? Sim. Para quê? Aí você já
a primeira coisa que é uma entrevista, né? É. Não, a cidade está assim, eu quero ver se eu consigo mudar. Aí muda. Já é uma outra coisa. E é uma outra coisa. Tem O cara alguma tem ideia, intenção tem uma realmente intenção. de fazer algo pelo povo, pela cidade. Você fala, não, eu vou abrir por quê? Eu vou abrir. Então esquece, você tira o cara fora, ó. O cara Nem chegar abre. no Porque dia ele de tem registro alguma- de candidatura. Aham. O dia 5 de julho foi o último O dia de último registro de dia. candidatura. O cara está com dupla filiação. Tá. Até o dia 5 de julho, porque o secretário executivo não viu isso. Pelo amor de Deus. O cara faltar tem bastante documento problema mesmo. A básico. gente está no nosso escritório hoje resolvendo um monte de problema disso aí de candidato ainda. Faltando certidão, faltando não sei o quê. Então, na estadual tem isso. Aí, a Essa data vênia, é o Data esse é o vênia. com compromisso. todas as, É a as preocupação. máximas A vênias, máxima. os partidos brasileiros, Ah, o Mel, ele é apenas uma legenda para ganhar dinheiro. É um bom negócio. Não estou falando de município, não. O fundo partidário é dinheiro que não acaba mais. É muito dinheiro. Então, os donos de partidos, tem que falar, é dono de partido, nacional, alguns estaduais, estão preocupados, igual o Anderson está preocupado em formar um município, não. Ele quer mais gente, quer tentar fazer mais deputado, porque quanto mais deputado é mais dinheiro no bolso. A fiscalização é precária. Você não sabe como é que esse dinheiro é acompanhado. Agora, o eleitor, o povo, tem que acompanhar esse dinheiro. Lá no município, você tem que acompanhar a vida do partido. É. O partido existe, como o Anderson está fazendo, lá no município. Agora, se ele está preparando o vereador, precisa ter um bom advogado. Né? sim, um Sem bom advogado não faz justiça. Não, De Guarulhos, se faz de referência? Não. Guarulhos nós temos a Casa de Guarulhos, graças a Deus, com mais de 5 mil advogados na OAB, muitos com grande competência. Você tem vários, porque a lei agora exige que você tenha um advogado presente, a lei exige que você tenha um contador presente. Então não é mais aquela aventura. Não. A lei de acesso à informação obriga que você abra todas as contas a cada mês de campanha, para o eleitor ver de onde veio o seu dinheiro, e não dá mais para declarar 00. Você tem que dizer quem está doando, como está vindo o recurso. As contas também, né, Marlon? As contas mudou todas as contas abertas. em banco, tem que ser a conta para depósito identificado. Identificado. Porque tem um problema aqui de doações que o fundo partidário não pode usar o dinheiro. Pode usar. Porque não tinha identificação de quem depositou, quem doou. E aí você vê se tem candidato a este momento que não tem conta. Não tem conta. Já está exatamente. impugnado. Então espera um pouquinho. Antes de esperar um pouquinho, culpa de quem? Do povo. Não, do partido que não prepara o candidato. Orienta. Então, Milena, querida, você que vai chegar lá, Olha, eu já tenho advogado, já tenho contador e Ótimo. tenho boas intenções para a cidade. Então, Falta só o partido. só falta um Não. Que é o 20. Não, mas já tem, é. já tenho um Já tem um partido. partido. Gente, ó. Já está bem orientado. Eu já Graças comentei a Deus. com vocês que um programa não seria o suficiente. Então, Milene, você Vamos lá. tem muitas dúvidas. Resuma as mais... Porque nós já vamos marcar para setembro um próximo programa. gente, Perfeito. porque realmente são muito... Esse assunto é muito extenso. Marlon, você agora vai deixar a Milene falar um pouquinho. Eu sempre deixo. Não, mas na verdade, assim, acho que o Anderson, inclusive, ele já respondeu algumas das perguntas, porque eu ia perguntar para eles, né, para os dois, porque assim, como despertar a vontade no jovem de participar da política? Infelizmente, não são todos os partidos, não são todas as pessoas que enxergam isso que você e seu partido estão enxergando, de estar despertando. Só que assim, por que não tentam despertar isso? Para os dois a pergunta, tá? No ensino médio. Porque assim, acho que se a pessoa saísse do colégio com esse desejo, com esse despertar, assim, sabe? De querer mudar a política, sabe? Ia ser mais fácil. A pessoa, se você tem que votar a partir dos 16 anos de idade, você tira o título de eleitor. Nos 16 anos de idade, a pessoa está no segundo colegial. Sim. Acho que assim, no primeiro colegial, ela já podia ter tido uma base do que é a política, coisa que não acontece na escola, para estar votando mais consciente. Porque, infelizmente, muitas das pessoas que votam a partir dos 16 anos também recebem o dinheiro de um candidato, tá entendendo? Então, assim, ele vota sem nem saber. O jovem. Tá entendendo? Então, o jovem também recebe esse dinheiro. Só que, assim, ele não recebeu orientação no colégio. E eu queria saber por que no ensino médio não oferecem essa orientação, não dão esse despertar. Essa aí eu vou deixar para o nosso amigo Marlon, que ele já até conversou lá fora a respeito disso aí. Sim. E ele explicou pra gente lá em questão sobre a escola. Ó, vamos lá.
Primeira coisa, o voto aos 16 anos não é obrigatório, é facultativo. Isso. Então, lembrando bem isso, é que o indivíduo só tem a obrigação ao voto a partir dos 18, ele tem que tirar o título de eleitor. O ensino médio sofre, a educação brasileira sofre um ranço da ditadura. Anteriormente nós tínhamos educação moral e cívica, o povo Sim. mais antigo deve lembrar disso, e tínhamos a OSPB, Sim. Organização Social e Política Brasileira, que eram matérias muito vinculadas ao governo militar. Quando da abertura, numa reforma na década de 80, se retirou da grade educação moral e cívica e OSPB. Sim. Com a esperança de que a filosofia e a sociologia trouxesse essa consciência da participação política. O que se mostra não acontece. Na prática, você não tem a discussão da organização social e política brasileira a partir da filosofia, nem a partir da sociologia. E os jovens entenderam a política na década de 90 para a primeira década do século XXI, que nós vivemos agora, como algo sujo, algo que eu não devo me contaminar. E se retirou dessa dinâmica política. Mas não podemos esquecer, Milena, que foram os jovens que retiraram o Collor do governo com impeachment. Que foram os jovens agora em 2013 que foram para as ruas reclamando da conjuntura política, não daquele povo da quebradeira. Sim. Como é que você participa da política como jovem? Você tem os grêmios estudantis. Se a sua escola não tem, você deve organizar. A Estatuto da Juventude traz como obrigação de lei que toda escola tem que ter um grêmio estudantil. Mas, infelizmente, desculpa te cortar, não existe uma fiscalização que cobra essa obrigação do colégio, sabe? Existe. Então, a mas escola, ela não é... A associação dos pais, os próprios alunos não precisam esperar do colégio. Os alunos podem se organizar e criar um grêmio. Você tem os grupos de jovens das diversas igrejas, que é uma forma de participação. Você tem várias ações, várias entidades sem fins lucrativos. Bom, e o tempo acabou. Mas você acabou. vai mostrar minha cartilha? Eu vou. Então tá bom. Eu quero que o Anderson fale as considerações finais. Eu já falei tudo, Você né? já falou tudo. Você? Meninos, eu quero que vocês, por favor, enquanto o Anderson fala as considerações finais, esta é a cartilha que vocês vão poder baixar pela internet. Anderson, suas considerações finais e deixando em aberto um monte de coisa para o próximo programa. Sim. Não, quero primeiramente agradecer a cada um que esteve aqui, você pelo convite, o meu amigo também aqui, o Lelis, pela aula que nos deu, a Milene também, a sua equipe, e tudo, um pouco que nós falamos aqui, que o povo possa pegar um pouco disso aí. E ainda tem outros temas para a gente conversar, que o programa realmente é curto, né? Mas uma hora passa muito rápido. Mas em setembro nós queremos estar aqui novamente, expondo nossa ideia, nossa opinião, nossa experiência na política e em outras áreas também. Eu deixo aqui um abraço aqui do PSC para vocês. Muito obrigada. Mas antes de convidar o nosso cantor, Alexandre Aguiar, nós vamos encerrar com uma música. Eu quero pedir para vocês licença para que nós possamos expressar o nosso sentimento. Nós não conseguimos falar muito sobre as eleições, mas eu quero expressar o nosso sentimento, do programa Conexão Mulher e dos convidados, com certeza, para a família de Eduardo Campos, Sim. que era o nosso candidato, era um dos candidatos à presidência da República pelo PSB. E, infelizmente, sua vida foi ceifada de uma forma tão brusca, tão triste, com o acidente do avião. Então, no dia 13 de agosto de 2014, perdemos um candidato e queremos expressar o nosso sentimento para a família, porque deixou a esposa e 5 filhos. E realmente foi uma perda, porque era um jovem que vinha com boas ideias e estaria concorrendo com outras pessoas que também têm suas boas ideias, mas seria mais uma opção.
Então, infelizmente, perdemos e temos que deixar esta mensagem da nossa sensibilidade. Gente, está faltando pouquíssimo tempo. Milene, você já está convocada, Com certeza. tá? Você estará com a gente no próximo programa. Todas as dúvidas vamos deixar para o próximo programa. Marlon, muito obrigada. Anderson, muito obrigada. Milene, obrigada por vocês terem vindo. Ficou muita coisa para nós falarmos. Eu acredito que no comecinho, no segundo programa de setembro, por aí nós vamos estar aqui novamente, tá bom? Posso contar com vocês? Opa, é um prazer. E vocês aprenderem qual é a competência de cada candidato, de cada cargo eletivo. Isto é muito importante. Nós vamos estar falando no próximo programa. Agora eu quero convidar o Alexandre Aguiar para que venha encerrar o programa rapidamente, um pouquinho só, mas Vamos vai lá? ficar para a próxima. Vamos lá? Bora! Eu te falei que não ia pra balada, que eu ia ficar em casa, eu não queria farria. Eu te levei até a sua casa, fomos juntos de mãos dadas, no portão eu te deixei. Eu disfarçando com uma cara de cansado, você virou pra mim dizendo amor, pode ir. Saí dizendo meu amor, me desculpe, fica tranquila que agora eu vou dormir. Agora sim eu passei. Eu fui pra balada, cantar a mulherada, beber, encher a cara. E eu fui dançar a noite inteira, beijar, fazer zoeira. E o bicho pegou depois. Eu te falei que não ia pra balada, que eu ia ficar em casa, eu não queria farria. Eu te levei até a sua casa, fomos juntos de mãos dadas, no portão eu te deixei. Eu disfarçando com uma cara de cansado, você virou pra mim dizendo amor, pode ir. Saí dizendo meu amor, me desculpe, fica tranquila que agora eu vou